Lista 5, exercício 1. A figura mostra 4 diferentes espiras circulares, todas perpendiculares à página. Os raios das espiras C e D são 2 vezes maiores que os raios das espiras A e B. O campo magnético é o mesmo em cada uma delas. Ordene em sequência decrescente os fluxos magnéticos φA a φD. Alguns podem ser iguais. Explique. Bom, vamos começar com o conceito de fluxo de campo, né? No caso, o fluxo do campo magnético através de uma área, né, no espaço, ou nesse caso, a área da espira, é o produto entre o campo magnético, ou a componente dele, perpendicular à área, ou paralelo ao vetor área, vezes a área. Dessa forma, se o campo não é homogêneo, né, a gente pode definir desse jeito. Isso é o fluxo é a soma para cada pequeno pedaço de área dA da componente paralela ao vetor A, dA, né, e consequentemente perpendicular à área dA, certo? Vezes a área. E isso inclui todos os campos em todos os pontos do espaço. Nesse caso, seria simplesmente o módulo do campo vezes dA vezes o cosseno do ângulo entre cada ponto, né, em cada ponto do campo magnético pelo vetor dA. Então seria o cosseno do ângulo entre os dois, me dá a componente do campo paralelo ao vetor dA. Nesse caso, a ideia é, se você tem um campo magnético, uma determinada direção, e o vetor área perpendicular à área, a gente tem o ângulo entre os dois, o campo e a área, e o produto escalar entre os dois. O produto escalar entre os dois seria o B vezes A, vezes o cosseno do ângulo entre os dois. Bom, na espira A, o que a gente tem? A gente tem o campo e o vetor área paralelos. Isso é, o ângulo entre os dois é zero. Se o ângulo entre os dois é zero, consequentemente o fluxo é simplesmente o produto do módulo dos dois. Se nós pegarmos um campo homogêneo, nós vamos ter que o fluxo é igual simplesmente ao produto do módulo do campo vezes a área da espira, se ele for homogêneo. Se não for homogêneo, fica simplesmente essa expressão aqui. Certo? A gente vai dar, na verdade, as duas respostas para ver como é que fica. No caso, aqui no item B, o ângulo entre o campo magnético e o vetor área é 45 graus, como está indicado aqui na figura. Se esse ângulo é 45 graus, o fluxo do campo ele vai ser o campo vezes o vetor área, vezes o cosseno do ângulo entre os dois, que é a raiz de 2 sobre 2. Se o campo é homogêneo, é simplesmente o campo vezes a área, vezes raiz de 2 sobre 2, já te dá a resposta nas duas situações, quer dizer, o campo não homogêneo, mas todo ele na mesma direção, certo? Aqui é importante, porque se ele tiver direções diferentes em pontos diferentes, isso aqui não vale, eu teria que ter ângulos diferentes, o cosseno entraria dentro da integral. Nesse caso, como o campo, como indica a figura, está toda na mesma direção, mesmo que ele não seja homogêneo, o ângulo é o mesmo. O ângulo é o mesmo e fica a raiz de 2 sobre 2. Na espira C, o ângulo também é 45 graus, quer dizer, a expressão do fluxo é basicamente a mesma. A única diferença é que, nesse caso, a área é 2 vezes maior do que a área do item A e B. Nesse caso, o fluxo total fica B vezes A vezes raiz de 2. Aqui entraria na hora de somar. Quando se soma em toda a área, seria, na verdade, bem maior do que no item B e do item A. No item D, a gente tem o ângulo entre o campo magnético e o vetor área de 90 graus. Isso é, a gente tem a área perpendicular, no vetor área perpendicular à área, a gente tem, então, o ângulo de 90 graus, quer dizer que o cosseno do ângulo entre os dois é zero. O que significa isso? Significa que o campo magnético paralelo à área não gera fluxo.
somente a componente perpendicular. Nesse caso, o campo magnético é todo paralelo à área, em todos os pontos, mesmo que ele não seja homogêneo, o fluxo é zero, porque ele vai ter um ângulo zero em todos os pontos. Quer dizer, eu só tenho em todos os pontos componentes paralelas à área. Dessa forma, o fluxo é zero, mesmo que ele não seja homogêneo. Assim, o fluxo em C, ele é o maior deles, certo? Tem o maior valor, tem o maior módulo, seguindo pelo fluxo em A, que seria simplesmente B vezes A, aqui raiz de 2 dá 1,4, aqui vezes A é 1, né? E o terceiro seria FB, que é 1,4 dividido por 2, dá aproximadamente 0,7, que é menor do que 1. E, por fim, o fluxo em D, que é 0. Certo? Assim a gente tem a ordem, em ordem decrescente, os fluxos entre as espiras colocadas. É isso.